Agora, um detalhezinho em relação a isso, Fúvio. Claro, por favor. É assim, porque parece fácil fazer isso. E, na verdade, não é tão complicado assim. É a pessoa se permitir a expressar a emoção, se permitir a deixar fluir. Porque algumas pessoas se sentem ridículas a soltar um pouco mais a voz. Nossa, é ridículo. Ridículo é não ser ridículo nesse sentido. É se permitir a dar vida. Mas o que está por trás disso, por exemplo, são dois ingredientes. Primeiro, é a voz. E o segundo, a expressão corporal. São dois elementos que se complementam. Só em voz, quantos elementos há que nós precisamos trabalhar aqui? Por exemplo, variações de volume. Ora fala um pouquinho mais baixo, um volume um pouquinho mais elevado. Tonalidade. Ora com o volume um tom mais grave, ora com um tom mais agudo. E esse é um jogo de variações. Depois também, uso de pausas. As pausas servem para a pessoa compreender a informação. É o momento que você dá assim o brilho, dá aquele processo de dar uma ênfase. As pessoas, o que vem depois? As pausas são importantes no processo da teatralização. Variações de volume, tonalidade, pausas. Depois o ritmo, a velocidade que a pessoa fala, ora um pouquinho mais depressa, ora um pouco mais devagar. Esse jogo de variações é que vai dando colorido, desde que de maneira adequada no contexto. Volume, tonalidade, velocidade, pausas. Também a dicção, a importância de pronunciar os sons das sílabas, das palavras. É claro que agora estou exagerando, mas é importante quando você fala alguma coisa, as pessoas entenderem o que você disse da primeira vez. Daí a importância da pronúncia das palavras, os sons dos R's e S's finais, inclusive. Além disso, também a questão de sonoridade, questões até de musicalidade, esse jogo de variações, e mais do que isso tudo, é a expressão adequada da emoção. Mas junto com a nossa voz, outros elementos há que são também importantes. Por exemplo, um gesto bem feito da força, do ontem, do amanhã, uma coisa que se programa lá para frente, uma coisa que está no passado, lá atrás. Ou seja, então você no seu corpo está transmitindo uma informação, uma questão de uma indignação. Imagina uma pessoa com raiva, dizendo assim: bom, eu estou com uma raiva hoje porque logo cedo alguém me xingou. Pera, você está com raiva, você está expressando essa emoção, então tem que ter congruência na sua fala. Hoje estou com uma raiva, cara, hoje, olha, não mexa comigo porque não é meu dia, estou com um problema, então, por favor, não é o momento de a gente falar sobre esse assunto agora, depois a gente fala. Agora, por favor, não. Ou seja, se posicionar. É o conjunto de elementos que dão vida à fala. Então, voltando àquilo que eu disse inicialmente, é claro que é importante o conteúdo, o roteiro, a estrutura do pensamento, saber como começar, como desenvolver, como concluir uma apresentação, uma história bonita que você vai contar para rechear. Um bom professor é, acima de tudo, um bom contador de histórias. Verdade. Porque as pessoas aprendem em função das metáforas, dos exemplos, e daí a aula fica interessante, fica bonita, fica gostosa. Nossa, já passou uma hora, nossa, a aula já terminou, nem percebi. Porque o professor é um verdadeiro artista, um artista da fala e da comunicação, porque ele tem, primeiro, a sensibilidade para ajustar o seu vocabulário e a sua fala de acordo com a capacidade de compreensão do aluno. Aí eu vejo também a sua habilidade artística, posso dizer assim, porque é bem-humorado e brinca. E os alunos meu filho fica encantado quando ele fala de você. Poxa, nossa, o Fúvio deu uma aula legal, pai. Poxa, ele encanta, ele brinca, ele faz mil músicas, ele fala umas besteiras, claro, no contexto. Ah, precisa, né? Mas é assim, a maneira de cativar, de envolver aquele tipo de público. Está numa Liga das Senhoras Católicas da Igreja Apostólica Romana, não vai falar uma besteira, tem que ter todo um jeito de falar com suavidade, com maleabilidade, umas brincadeiras suaves, contextualizadas naquela situação, naquele ambiente. Aí envolve o quê? Um pouco dessa sensibilidade para entender o público-alvo, para poder ajustar toda a sua fala de acordo com aquele tipo de pessoas. Então são pequenos detalhes que fazem toda uma diferença também.